Boa noite. Oi, meu amor, entrou, minha esposa, Andréia. Pessoal, não estou conseguindo visualizar, só estou visualizando o Paolo. Como é que tá o vídeo aí, Paolo? O, o teu vídeo tá bom. O Matheus aqui parece que trancou. Acho que deve Ah, estar. Matheus, eu vou autorizá-lo novamente. Tá. Vamos ver se o Francisco está pedindo aqui também para participar. Francisco Malma. Boa noite, doutor Paulo Dias. Como vai, senhor? Boa noite, colegas que estão entrando. Boa noite, doutor Raul. Boa noite, doutor Paulo. Boa noite, Boa noite, Luiz doutor Aliati, que Matheus. acabou de entrar. Boa noite, colega Andréia, esposa do doutor Raul. Devemos chamar todos de colegas, né? Já que é servidora. Muito bem-vinda. Formada também em Direito. Doutora Rosiane, colega, A doutora Rose, nossa colega da ABA, diga vice-diretora. a data. Doutora Paula. Que daqui a pouco vai estar presente aqui conosco. Uhum. Doutor Pedro, boa noite. Doutora Darina, sócia do Dr. Matheus, nossa colega. Estamos com um público seleto. A noite de hoje promete, nós vamos falar sobre a visão masculina nas relações familiares. Vamos aguardar o Dr. Francisco. Na impossibilidade técnica dele, nós vamos começar com 3 convidados. Aí depois entra a doutora Paula Alberto e o doutor Francisco Malman entrarão na sequência. Eles entrarão na sequência. Muito bem, então. Nós havíamos então conversado durante a semana, né, para preparar essa live de hoje, em função de um tema que vem há muito tempo já chegando até os nossos escritórios profissionais, né? Doutora Jamila, boa noite, diretora da ABA Passo Fundo. Boa noite, Jamila. Muito obrigado pela participação. Boa noite, doutora. Minha Doutora colega, Jamila, inclusive, tem uma live às 20 horas hoje, na sequência da nossa. Doutor Francisco, por impossibilidade técnica, nós vamos depois então trazer o colega e a doutora Paula juntos depois. Quando a doutora Paula entrar, o doutor Francisco acho que vai conseguir entrar. Ah, não, conseguiu agora, melhor ainda. Esse é o programa ao vivo, né? como de, Muito bem, hoje à noite nós vamos então conversar sobre... Diga, Paulo, te cortei. Paulo, tua imagem está um pouco embaçada para mim, pelo menos. não sei por quê, mas eu não sei se eu vou conseguir mexer agora, né? É pelo Note, não, né? Não, tô no celular mesmo. Pois é, ela está um pouquinho embaçada. Quem sabe tu só tenta ver a lente ali da câmera, se não tem nada obstruindo. Não, não tem.
Olavo, Karina, doutora Tatiana Fortes. Agora aumentou muito nossa responsabilidade também. Além de toda a cancha que a doutora Tatiana Fortes tem com lives, né? Ainda eu aposto que ela veio dar uma espiada para ver se não ia ter uma pitada de machismo aqui na nossa noite de hoje, viu? Acho que ela veio fiscalizar um pouquinho aí, tá? E nós falaremos alguns temas bem interessantes, né? Nós tocaremos em alguns assuntos aí um pouco delicados, talvez, né? Por exemplo, falaremos do direito das famílias, né? Antigamente se falava muito de direito de família, mas hoje com o crescimento heterogêneo das famílias, né? Não existe mais aquela família formal apenas, né? Hoje ela vem em várias apresentações, digamos assim, né? Hoje nós falamos então em direito das famílias, né? E não mais em direito de família. E dentro do direito das famílias, então, nós falaremos também, por exemplo, de assuntos como o melhor interesse do menor, né? Que é um assunto analisado quando da estipulação da guarda, com quem que vai ficar a guarda do menor, né? Temos que observar o melhor interesse do menor, né? Não o melhor interesse do pai ou da mãe. Também conversaremos um pouquinho sobre a tal de presunção pró-mulher. Presunção pró-mulher. A doutora Tatiana colocou agora a evolução mesmo da sociedade, né? Traremos algumas experiências, como dissemos no início, né, dos nossos escritórios de advocacia, o dia a dia, né, situações que nós vemos, né, principalmente com relação a muitos pais, que é a visão proposta nessa live de hoje, que tem todas amplas condições de manterem a guarda do filho, né, de arcarem com este encargo, né, que a guarda é algo bem puxado, né? É literalmente um encargo, né? Quem quer exercer a guarda do filho vai ter que saber que vai ter que gerenciar toda a vida do menor, né? E falaremos um pouquinho sobre alienação parental, que eu sei que os colegas já prepararam alguma coisa também, e sobre Maria da Penha mal utilizada. Tem isso? Como é que funciona essa questão da Maria da Penha mal utilizada, né? Lembrando assim que quando as pessoas se divorciam, normalmente, são as relações do casal, daquele casal que terminaram. O certo seria o pai e a mãe se divorciarem apenas entre si e não divorciarem o filho do pai, nem o pai alienar o filho a ponto de que ele não queira mais ficar com a mãe. Mas muitas vezes, então, nós vemos no dia a dia, né, muitas situações, né, e agora? Me divorciei, com quem que fica a guarda? E nós vemos que muitas vezes algumas pessoas que nos procuram têm amplas condições de ter a guarda da criança, né? Depois o doutor Francisco vai até contar, nós tivemos uma novidade muito boa hoje. Hoje nós tivemos uma notícia muito boa, podemos noticiar isso para o nosso cliente, né? E ele ficou muito feliz com a notícia que a gente deu para ele, porque era uma guarda muito esperada. Era a guarda da filhinha dele, que com ele está sendo muito bem cuidada. Então, assim, em que pese a mãe ter todo aquele sentimento da maternidade, né? A mãe nasceu, né? Tem esse elo de ligação com a criança, desde que a criança estava na barriga dela, imagina só, né? Homem nenhum terá isso, né? Mas, infelizmente, tem muitas mães que não têm a menor condição de cuidar de um filho. Infelizmente, algumas não têm, né? E nós vemos que nos tribunais, de 70% para cima, né, nós temos guardas deferidas a mulheres, quando que muitas vezes nós temos alguns homens que são, sim, sinônimos de excelentes pais. Vou falar baixinho aqui uma expressão feia, né? Não são pai lixo, né? Que a gente sabe que tem por aí também. Mas as mulheres estão aí, né? Elas estão tomando conta de tudo. Inclusive, eu li uma reportagem agora, dia 3 de maio, de que pela primeira vez na história, né, as advogadas são em maior número que os advogados, que os homens, né? Mas vou deixar os colegas falarem um pouquinho. Agora já estamos com um público bem interessante aí. Gostaria de começar então que os amigos aí, que os colegas advogados
nos trouxesse essas informações que nós conversamos hoje. Perdão, doutor Raul, por cortar a tua fala. Eu sou formado desde 2008 na UPF. Eu venho de uma turma onde éramos de 30, 40 pessoas, éramos apenas 9 homens. Sabe? E eu noto aqui a evolução através do fórum, um grande predomínio já de juízas no fórum aqui em Passo Fundo. A Justiça do Trabalho também tem um número grande de juízas, sabe? E então eu resolvi escolher me envolver para onde as mulheres estão indo no direito. Resolvi pegar essa barca e entrei na Comissão de Direito Sistêmico da OAB Passo Fundo, onde eu fui muito bem acolhido. E, nossa, eu só tenho que dar parabéns para as mulheres. Parabéns, porque a gente aprende muito, 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 muito. Sabe? Eu já trabalho com mulheres aqui no escritório, a doutora Gabriela Dedef, que entrou agora aqui para me prestigiar, agora a doutora Karen Michelle Biller, que é minha colega da época da faculdade. E, olha, eu aprendo muito, sabe? Não só como profissional, mas como pessoa. A gente, às vezes, esquece que a gente não pode crescer apenas como profissional, a gente precisa crescer como ser humano. Ser humano, isso mesmo. Vou abrir espaço. E Dr. Paulo teve uma experiência também paterna, né? Bem interessante. Exato. Eu namorei com a mãe durante 3 anos e 8 meses, onde eu tive a oportunidade de criar uma criança, desde os 11 meses de idade. E para mim foi fantástico. O meu crescimento, assim, olha, foi muito bom, sabe? Nossa, é sem palavras. Assim, o convívio dela com a minha família foi muito bacana, assim. Tem momentos, assim, que eu vou guardar pro resto da vida, sabe? Sim. Acredito, doutor Paulo, acredito. E, doutor Francisco, o que tu nos conta a respeito da visão masculina nas relações familiares? Boa tarde para todos. Todos sejam bem-vindos. Eu dei até uma estudada. Aqui eu estava tentando localizar algumas questões que envolvia a do menino Borel, né? Porque teve grande repercussão na mídia. E depois até comparar um pouco do que a gente trabalhou no escritório, né? Eu lembro assim, ó, antes de me formar, antes de passar no exame da ordem, eu trabalhava na faculdade e tinha um escritório, núcleo de práticas, onde os estagiários atendem a comunidade para ajuizar ações, né? E os professores acompanham. O que eu lembro da época? Isso faz, com certeza, mais de 7 anos atrás, né? Quando a mãe ajuiza uma ação, pedindo a guarda provisória, pedindo alimentos contra o pai, na petição inicial, praticamente assim, não era juntado quase nada além dos documentos obrigatórios para existir uma ação judicial. O que Quando acontece? Quando a mãe pedia a Às guarda. vezes não precisava nem... Isso, quando a mãe ajuiza a guarda pedindo uma guarda provisória, né? E o que acontecia, assim, eu lembro que tinha bastante, até porque núcleo de prática, que é os escritórios modelos, atendem bastante casos assim, né? Não precisava juntar nem testemunha para dizer que a mãe tinha a guarda, não interessava a idade do menor, se era adolescente, se não era, ela só dizia que tinha a guarda de fato. Na época, na hora, o juiz e o Ministério Público acatavam e já decretavam a guarda provisória, né? Paralelo a isso, claro, depois aí eu me formei no exame da ordem, não vi mais, não me lembro hoje como é que, não tive mais contato com aqueles processos, né? Mas paralelo a eles, nós temos um exemplo de um cliente
Daí já agora, no ano passado, né? No ano passado, ali no mês de julho, foi ajuizada uma ação de um pai requerendo a guarda provisória. Qual que seria o motivo, né? Uns 3 anos antes, isso lá aproximadamente entre 2016 e 2017, eles fizeram um acordo de separação, né? O pai ficaria de visitar a criança a cada 15 dias, né? Um acordo de pagar a pensão, desconto em folha, né? E tudo aquilo que é de praxe. A mãe nunca permitiu que o pai exercesse o direito de visita exatamente nos termos como ficou no acordo, sempre reduzindo, sempre dificultando, criando desculpas. Eventualmente era para o pai levar a criança, eventualmente acontecia da mãe não permitir levar, que a visita tinha que ser na residência dela, e uma série de fatores assim que, quando é em grande quantidade, ele se configura a alienação parental, né? A dificuldade do pai exercer a visita, né? Até que chegou um ponto que a criança ela precisava ser medicada, tinha alguns quadros psicológicos, eu não vou mencionar o nome para não Claro, claro. tornar o caso identificável, né? Mas para a criança estar bem psicologicamente, ela teria que tomar obrigatoriamente aquele medicamento rotineiramente, né? A mãe não aplicava, inclusive, quando o pai nos procurou para fazer esse pedido de guarda, ela foi juntado ali um relatório médico dizendo que existia risco de suicídio, né? Imagina só a situação em que se encontrava essa menor, existia, né? sim, né? Isso que existia, e tanto pela má aplicação do medicamento e também os familiares da mãe não achavam que aquilo era grave, né? Dizendo, mas isso é a frescura de criança, e não. Nós juntamos tudo aqueles relatórios e ajuizamos uma ação. O que acontece? Isso foi em julho do ano passado, né? Se passou 10 meses sem o juiz analisar o pedido de guarda, né? Até hoje não. Aliás, Hoje, até tem uma decisão já, né? Hoje, né? Por coincidência, hoje saiu. Mas o que acontece? Assim, aí foi oficiado órgãos públicos, foi pedido visitas de assistente social, relatório de assistente social, conselho tutelar. Então, teve uma série de procedimentos durante o processo, para depois desses procedimentos, o órgão julgador, que é o juiz, decidir sobre a liminar pleiteada, que era o pedido de guarda para o pai, né? Finalmente o pai conseguiu a guarda provisória, mas olha a diferença entre a mãe pedir um pedido de guarda, né, e o pai pedir, porque o objetivo disso não é proteger ou o direito do pai ou o direito da mãe. Existia um risco, existia um fator médico ali. O objetivo é o interesse da criança, mas o que a gente tem notado é que na hora de decidir se a mãe ficar com a guarda, o pai ficar com a tendência. guarda, não é a criança o mais importante. O importante é o gênero de quem está pedindo a guarda. Então, e nisso eu faço um paralelo também ao caso do Henri Borel. Vamos supor que quem nos procurasse fosse o pai do Henri Borel, né? Em 10 meses, por exemplo, nas pesquisas que eu fiz ali, o pai do Henri Borel, e acho que é a Monique, eu não lembro o nome dela, é Monique, né? Eles se separaram em setembro do ano passado. Não passou 10 meses ainda da separação deles, né? Então vamos supor assim, se fosse um caso, se quem procurasse o nosso escritório, né? Se fosse o caso desse pai ter nos procurado para ajuizar um pedido de guarda, aí se fosse considerar esses 10 meses que demorou para sair a decisão, não teria adiantado nada. Por quê? Porque a prioridade não é o interesse da criança. A prioridade é decidir o gênero de quem está ajuizando a ação, se é homem ou se é mulher. E, infelizmente, isso tem contra aos pais que querem proteger as crianças. Infelizmente, é o que tem acontecido. E não deveria ser assim.
né? Porque a Constituição lá fala que homem Elas são e iguais mulher perante a lei. possuem direitos iguais, né, dentro das suas características, né, a equidade que a gente aprende na faculdade, né? Eu acredito que Então, vindo aqui eu queria agora, junto com deixar esse exemplo esse... que tu deu, o doutor Matheus poderia contribuir com um caso meio parecido, né, doutor Matheus? Com certeza, boa noite, colega. Eu não escutei Dá uma boa noite aqui para os a colegas que estão entrando, continuação, né? não sei A se... doutora Boa Adriana, a noite, doutora doutora Gabriele. Adriana, doutora Gabriele, boa noite, colegas, né? Primeiramente, agradecer a oportunidade de estar debatendo um tão importante assunto com os colegas e agradecer quem está nos prestigiando, dedicou um pedacinho da noite para nos assistir. Estão ouvindo bem? Estão ouvindo bem? Perfeito, perfeito. Perfeito. É um assunto necessário debater, mas nem por isso não menos delicado, né? Porque a gente tem que tomar um cuidado para não cair na armadilha, né, do senso comum, nem acabarmos reproduzindo um discurso machista, né, e totalmente retrógrado. Mas o que a gente tem que ter em mente é que essa construção, né, aos olhos da justiça, uma construção histórica de um entendimento de que não há pais bons, de que pai é aquela figura esquiva, sem responsabilidade, ou totalmente desinteressado em relação aos filhos, né? E em contraponto a isso, tem aquela presunção histórica de que somente as mães são aptas a exercer a guarda, que somente as mães podem ou já exercem a guarda, né? Eu trago, né? Eu pego carona no que o Dr. Francisco menciona, né? O meu assunto vai ao encontro dele, vou entrar no vácuo, como se diz, trazendo um caso prático, né, que eu vivenciei para ilustrar como, e bem comprovando essa questão dessa presunção, né, para a mãe, de que a mãe, basta dizer que é mãe, o pai tem que provar que é pai, que tem condição de ser pai. Eu trago o caso que eu até, né, falei. Exatamente. Né? Se a própria Constituição diz que somos todos iguais, por que esse tratamento diferenciado, dado principalmente pela justiça, né? O caso que eu trago é do pai e a mãe, né? Eles tinham um namoro, do namoro resultou o filho, e eles tinham terminado recentemente, rompido. E desde então, o filho passou a morar com o pai. Então, o pai tinha a guarda de fato. E visando regularizar tudo isso, né, o pai me procurou, ingressamos com a ação de guarda para regularizar essa situação. A mãe, né, ela alternava entre cidades, ora morava aqui e ora morava em outro município onde tinha um novo namorado, desde então. Aí, o meu cliente, né, seu pai entramos com a ação, né, pedindo guarda provisória, juntando documentos que, além, né, dos obrigatórios, mas para provar que exercia a guarda de fato, como fotografias, histórico escolar, declaração do motorista da van, juntamente com um contrato, onde dizia que pegava a criança em tal endereço, levava para a escola, devolvia, sempre, e mais declaração de 2 testemunhas. Tá. Após, então, foi ingressado com a ação, o pedido de guarda provisório teve sua análise sobrestada a juntada de mais documentos, porque aqueles não eram suficientes para demonstrar que o pai exercia a guarda de fato. Nesse meio tempo, e olha só, a ação foi ajuizada primeiro. Nesse meio tempo, passado uma semana depois, enquanto estava em análise com o juízo esse pedido do pai, a mãe entrou no outro município, valendo-se do endereço do atual namorado, ingressando lá com uma ação também de guarda. E ela bastou juntar tão somente a certidão de nascimento. E foi deferida a guarda provisória. Quando o pai juntou ela só juntou a certidão de nascimento. Só a certidão de nascimento. Os documentos obrigatórios. Provou que é mãe, beleza, né? Provou lá, teve a guarda provisória deferida, os alimentos provisórios fixados, né? E quando o meu cliente, então, quando o pai juntou mais declarações de testemunhas, o pedido foi prejudicado, porque lá no outro município já tinha sido proferida uma decisão. Então, ele que tinha guarda de fato, acabou perdendo a guarda. E a mãe que nunca teve a guarda de fato, que apenas via em fins de semana alternados, até porque, inclusive, ela trabalhava em um bar, e bar, né, trabalha à noite, então, justamente,
Esse caso é anterior até a pandemia, então por isso que falo mais abertamente da questão do bar. Ela trabalhava em bares, assim, na recepção. Então, justamente, mais uma coisa que era contra ela. O que eu quero dizer é que ao pai foi atribuído um ônus probatório muito maior do que para a mãe. Uma desproporção, é desproporcional. É uma exigência processual a mais para o pai. Ou seja, não bastou os documentos que ele juntou, ele teve que juntar mais. Enquanto a mãe presumiu que ela estava com a guarda. Ela não precisou juntar nenhum documento excepcional. Então, é essa questão do ônus probatório, né, que pesa mais para um lado. O pai tem que provar mais, enquanto a mãe tem uma presunção que milita a favor dela. Não estou aqui, né, pelo contrário, a gente sabe como existem pais ruins, tem pais bons, mães ruins e mães boas. A gente não está aqui julgando ninguém, julgando mãe, julgando pai nenhum. Mas é só essa questão da diferença que se exige do pai uma prova maior. Parece que tem o quê? Uma presunção de que mães são boas. Os pais têm que provar que são bons pais, né? Então é essa reflexão, né? Que é a dúvida em cima da figura paterna, que é uma construção que vem ao longo do tempo, né? Claro, é reforçada por fatos que acontecem, como a gente sabe muito bem, que embora a gente esteja falando de pais bons, mas a gente sabe que tem aquele pai que mal paga a pensão, acha que já cumpriu a obrigação de pai. Esse também não, esse não é Pensei um nisso pai. agora. Tem aquele pai que paga R$ 300 por mês e quer que a mãe explique onde gastou ainda, né? Tá sustentando a mulher. Não, esse não é um bom pai. R$ 300, né? A gente fala daquele que acompanha, não só material, mas na questão afetiva, na atenção, né? Doutor Paulo, o senhor quer fazer uma consideração? Não, para pegar bem o gancho do que vocês falaram, tem uns pais, nós temos que fazer autocrítica também. Os pais ali, ó, pagam R$ 200 de pensão e acham que a mãe gasta isso em salão de beleza. Pelo amor de Deus. Cara. É verdade. A ideia não é desconstruir, né, tudo que as mulheres conseguiram conquistar com muita luta, com muita dificuldade, né, mas a nossa ideia em fazer essa live hoje foi para fazer essa reflexão de que existe sim bons pais, existem muitos bons pais e que esses merecem também ter a guarda compartilhada do filho ou até mesmo a guarda unilateral, se eles comprovarem, né, que eles reúnem melhores condições que a outra parte, né, ou que a outra parte não reúna condições, né, seria melhor dizendo, porque hoje, embora nós tenhamos muitos colegas assistindo, nós temos também muitos leigos, né, hoje a regra não é mais a guarda unilateral. Na dúvida entre pai e mãe, se ambos reúnem as condições para obter a guarda do filho, aí o juiz acaba elegendo a guarda compartilhada como regra, né? Então a guarda compartilhada deveria ser, eu diria assim até mais, né? Eu acho a guarda compartilhada, no primeiro momento eu imaginava que fosse ser benéfica, principalmente às mulheres, né? Porque eu me lembro lá dos anos 80, dos anos 90, né? Como era difícil para as mulheres, né? De repente os homens tinham melhor condição econômica e a vontade deles acabava sobrepujando a vontade da mulher, né? Mas isso acabou mudando, as mulheres foram também para o mercado de trabalho, hoje estão em pé de igualdade com os homens, né? Tanto que demos aquele exemplo do número de advogadas hoje, né, que superou o número de advogados homens. Nós sabemos também que hoje as mulheres se formam na faculdade, vamos então usar o exemplo da faculdade de Direito, elas se formam mais na faculdade de Direito e elas passam mais também no exame da ordem, maior número, né? Então as mulheres estão tomando conta do nosso mercado, doutores, né? Mas isso não é nenhum demérito, pelo contrário, isso é um mérito delas, né? E veio de uma luta muito injusta, muito desproporcional, e que elas tiveram que lutar literalmente só com o cabo da adaga, como nós falamos aqui no Rio Grande do Sul. Falando em Rio Grande do Sul, eu estou com um dado aqui, ó, o pessoal me perguntou aqui em off, né, qual é o percentual de advogados e advogadas no Rio Grande do Sul. Nós temos 44.889 advogadas para 43.452 advogados. Então, é uma diferença já bem expressiva, né? 44.889 para 43.452.
A doutora Tati colocou assim, mas vocês estão fazendo um serviço, é preciso que homens digam aos homens o que é a pensão alimentícia. Perfeito. Também quero saudar a presença do doutor Alex, que entrou antes também, e eu não quis interromper o colega que estava falando antes de mim. Mas, enfim, eu acho que a gente poderia também convidar a doutora Paula para contar um pouquinho da experiência dela, né? Eu vou pedir para... Eu não posso sair agora da live, porque eu estou ancorando aqui através da Aba Passo Fundo, aliás. Eu queria agradecer a Aba Passo Fundo por esse espaço que nos oportuniza, né? A Aba, para quem não conhece, é a Associação Brasileira de Advogados, e a Associação Brasileira de Advogados de Passo Fundo está nos oportunizando esse espaço. Eu abro o espaço para a doutora Paula, daí eu volto para ver se, de repente, quando eu voltar, de repente, Perfeito, a minha imagem. Perfeito. Tá? Perfeito, Paulo, perfeito. Então vamos aguardar o doutor Paulo sai e a doutora Paula, então entra. Até o doutor Raul tocou num assunto ali, ao meu ver, eu sou favorável à questão da guarda compartilhada, só que, claro, ela exige uma maturidade muito grande dos pais. Eles têm que ter uma maturidade e colocar o interesse dos filhos acima dos interesses particulares, né? Eu vejo a guarda compartilhada como uma forma de que o pai consiga se fazer mais presente e até estimule. Aqui fica até um puxão de orelha aos pais. A gente comentou justamente essa questão, de paga a pensão, acho que já fez grande coisa. Não. A obrigação de um pai não se resume aos alimentos que ele paga. A obrigação do pai é estar presente no dia a dia, é dar carinho, é dar afeto, é dar atenção. Ou é quando surgiu uma despesa extraordinária, ele está lá presente, né? Porque meu áudio está meio duplicado. Acho que é o retorno da doutora Paula. Boa noite, doutora, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Me diga uma coisa, como é que são as suas impressões a respeito do tema? Estamos pegando muito pesado aí, porque eu me comprometi a fazer sem machismo, até porque agora, falando sério, né, a gente brinca um pouquinho para descontrair, mas a ideia é realmente assim, ó, sem machismo, né? Nenhum dos colegas aqui iria contra qualquer vitória feminista, pelo contrário, nós somos entusiastas, né? Sou casado com uma feminista, inclusive, com muito orgulho, né? E só estamos nos queixando com relação a essa igualdade, que nós queremos também, essa igualdade no judiciário, né? Porque é esmagadora a diferença, né, entre pais que detêm a guarda e o número de mães. Doutora Paula, a palavra está contigo. Boa noite, colegas. Boa noite a todos que estão nos prestigiando. Gostaria de agradecer a Aba Passo Fundo pelo espaço também, né? Sinto-me muito feliz em poder fazer parte desse grupo e poder também falar um pouquinho das experiências que a gente tem cotidianamente na advocacia. Bom, falar sobre as relações, sobre a visão masculina nas relações familiares é um pouco delicado, ainda mais que no momento que a gente vem vivendo hoje, né? Mas por experiências que eu tenho vivido na advocacia, elas foram voltadas justamente para a guarda de pai também. E eu passei por algumas situações onde o pai, ele também era, digamos, ele tinha que provar de todas as formas, com relato médico, conselho tutelar, de assistência social, promotoria, de como que andava a relação do filho dele com a mãe. Porque hoje em dia, veja bem, eu não estou aqui defendendo nem o pai, nem a mãe. Existem casos e casos, existem pais e mães, cada um tem uma forma diferente, né? Eu falo pelo que eu já presenciei, né? E por ver, de certa forma, que para alguns pais, algumas decisões são injustas. Por quê? Porque realmente foi o que os colegas falaram. Basta a mãe ingressar com a ação e juntar a certidão de nascimento, sendo configurada como mãe, não tendo prova nenhuma, ela já consegue a guarda. E o pai, por sua vez, ele tem que fazer uma série trazer uma série de provas, uma série de questões onde já implica e conflitua cada vez mais a relação e a situação. E a gente vê que quem sai prejudicado com tudo isso é só o menor,
criança ou adolescente da situação, que daqui um pouco vai se tornar um adulto revoltoso, que vai trazer problemas para a sociedade, né? Tanto que eu falo hoje no mestrado, a minha dissertação é sobre abuso e violência sexual contra criança e adolescente. Foge do nosso assunto. Mas daqui um pouco isso desencadeia também. Tem situações que isso desencadeia. E com a pandemia, tudo aumentou. Aumentou violência doméstica, aumentou homicídio, aumentou divórcio, aumentou abuso de menor ou não. Então, eu acho que a gente tem que tentar se voltar para a igualdade, aquela igualdade que existe na Constituição Federal e que hoje não é vista e nem amparada como algo igual, entende? Então, eu digo assim, ó, que existem mães, muitas mães que sim, são dignas de terem o seu filho ao lado, e tem pais, homens, que também têm, né? A gente não pode generalizar a situação. Por isso que cada caso é um caso. E esse caso que eu tive, justamente era uma situação muito complicada que prejudicava o pai, né? E que ele teve que provar um monte que ele era capaz de ser pai, né? Então, o filho vai viver para o resto da vida preso ao pai e à mãe. Eles vão ter um elo sempre. Então, nessas horas, a melhor coisa é um diálogo, porque isso vai viver pro resto da vida ligando o casal, né? Então, eu acho que seria mais ou menos isso. Perfeito, Paulo, perfeito. Perfeito. Eu fazendo um apanhado do que vocês comentaram agora, eu chego à conclusão de que o problema não está no ser humano, né? Ele não está ou melhor, ele não está no gênero do ser humano, né? Ele não está no gênero do ser humano. Está nas pessoas, né? Mas não no gênero do ser humano. Nós não podemos dizer que exista como regra um pai mau ou como regra uma mãe má, né? Existem pessoas más, que podem ser homens ou mulheres. Eu acho que nós poderíamos chamar o Dr. Paolo para ver como é que está também o sinal dele. Enquanto isso, só fazendo uma observação. Então, assim, é tão importante a proteção dos filhos, né, que no Código Civil nós temos um capítulo, não é só um artigo, né, nós temos um capítulo todo voltado para esse assunto, né, da proteção da pessoa dos filhos. Veja como é importante. Nós vemos que eu peço que a doutora Paula continue, tá? A doutora Paula continue, de repente um dos colegas dê lugar para o Paolo e depois volta. Tu sai, doutor Matheus? Sai, estou saindo agora. Tranquilo, volta daqui a pouco. Pode deixar. Nós concluímos que não existem maus filhos, né? Na verdade, existe o quê? Fruto de um relacionamento ruim, né? Muitas vezes fruto de brigas que são presenciadas, muitas vezes fruto de maus tratos, ou como a doutora falou, de abusos. Doutor Francisco, complementa enquanto eu vou chamar o doutor Paolo aqui novamente. Ou a doutora Paula também pode complementar o que eu falei. Doutor Francisco não está escutando? Tô achando que o doutor Francisco parece sem o áudio, tá nos ouvindo, doutor? Oi. Acho que o Francisco tá tentando... Lá eu não sei se vocês estão conseguindo me Sim, ouvir. sim, agora sim. Mas o som aqui eu escuto pelo notebook. Não estou ouvindo. Eu coloquei... Então, quem sabe faz o seguinte, até pra gente não perder a dinâmica do assunto que tá quente, né? Sai e doutor... Eu estou escutando 1 minuto atrasado pelo... Dá uma saidinha. Pelo Facebook do computador. Dá uma saidinha, então, e entra novamente. Dá uma saidinha, o doutor Matheus te substitui agora. Isso que é bom. Perdi o som. Então, sai um pouquinho. Acho que tem que mandar uma mensagem para ele ali. Mas assim, enfim, Paolo, não sei se tu estava acompanhando o que a doutora Paula disse. Uhum. Eu vejo assim, sabe? Hoje à tarde, fui tomar um café com minhas colegas. Sei que não devia, né? Estou na pandemia, mas
como a gente está nessa loucura, a gente dá uma saidinha. Mas assim, sabe, eu noto que as pessoas, assim, falta o diálogo, as pessoas não conversam, sai tomar um café com uma pessoa, os casais, em vez de estarem conversando, um está olhando para o celular, para o outro, sabe? Falta interação, falta companheirismo, sabe? E é essas coisas que faltam pro cotidiano, né? O diálogo é algo que ele, por falta dele, as consequências estão vindo, né? E são várias. E a pandemia até veio mostrar isso pra gente. Ela veio mostrar que a gente deve viver mais unido em família, deve compreender melhor o outro, e justamente na falta que existe disso, porque antes não se tinha, e agora, como tu é obrigado a viver assim, é nesses momentos que existem cada vez mais esses problemas envolvendo o menor, envolvendo o homem, a mulher, gerando uma série de situações aí que vem um ou outro a requerer algum direito, né? E até assim, essa pandemia acabou fazendo duas coisas, né? Ou ela uniu mais as pessoas, ou afastou de vez, né? E a gente vê também que o número de divórcios realmente aumentou muito agora com a pandemia, né? Mas eu não posso deixar de fazer um comentário a respeito daquele caso que o Dr. Francisco comentou antes, porque a gente vem acompanhando, a gente estava trabalhando juntos nesse caso, né? E o pai, assim, tinha dias que o pai, assim, se desesperava, porque a criança estava com a mãe em guarda unilateral, a criança teve 2 internações hospitalares, né? O estresse foi lá em cima, a mãe estava precisando de ajuda também, né? E felizmente hoje a mãe está obtendo ajuda, né? A genitora está tendo apoio hoje, assistência psicológica, psiquiátrica, né? E a criança na última internação nós conseguimos com que a criança ficasse junto ao pai. A melhora lá no hospital já foi muito melhor. Lá já começou assim a melhora dela rapidamente. A menininha, poucos dias antes, estava tomando já banho de roupa, não estava participando das aulas, que hoje são online, são mais complicadas ainda, né? Estava, infelizmente, né, mal cuidada de todas as formas. O Dr. Francisco comentou assim, tinha até infestação de piolhos na criança. E o pai sofrendo, né? E 10 meses depois a gente conseguiu, isso aí teve uma série de fatores, né, que contribuíram para isso, né? Principalmente a pandemia também acabou contribuindo para a demora dessa situação, porque mas assim, ó, talvez se o caso não tivesse que ser tão provado e reprovado, né, nós não precisaríamos ter perdido tanto tempo. Mas felizmente hoje, no dia de hoje, dia 6 de maio, nós recebemos e repassamos para o genitor a notícia, né, de que a guarda unilateral, pelo menos provisória, é dele. Né? Então, assim, a felicidade daquele pai, assim, e ele nos narrando, nos contando que a criança está feliz, tá linda, assim, também esteticamente, né? Porque tá limpinha, tá bem cuidada, tá saudável, tá se alimentando bem. Ele narrou que ela está interessada pelos estudos novamente. A criança voltou a ser feliz. Essas são as palavras dele. A criança voltou a ser feliz. E nós temos vários casos assim no escritório. Então, só o que a gente pede assim, é que as pessoas, principalmente, né, os julgadores, prestem um pouquinho mais atenção também no pai. Não apenas na questão do pagamento dos honorários que muitos nos interessam, né, colegas, dos alimentos, né, não apenas no pagamento dos alimentos, né, mas principalmente na questão da guarda, que eu acho que a guarda é o ponto crucial, o ponto fundamental, né. Antigamente as famílias se reuniam para acumular bens, né? Os casamentos eram forjados e visavam o acúmulo de bens, era para isso. Né? Hoje nós sabemos que tem famílias que são constituídas por pessoas que não têm nenhum laço sanguíneo, né? Que elas não têm nenhuma relação de sangue entre si. E
E são famílias, elas se amam, elas se protegem, elas querem crescer juntas, né? E se cuidam. Eu gosto muito que o Paulo vinha nos contando hoje. Tu tens relação ainda, mesmo após o fim do relacionamento com a tua ex-namorada, tu continua tendo um relacionamento excelente com ambas, né? Com ela e com a filha, né? Não, eu tenho, para ter noção, eu tenho relação com a minha primeira namorada ainda, de amizade. A gente já saiu junto, tiramos foto, 10 anos atrás, aqui lá numa boate que nem existe mais aqui na cidade, sabe? E é amizade, sabe? Somos amigos, a gente não precisa, não é porque acabou o amor que acabou o carinho, a amizade. É uma pessoa incrível, excelente profissional, sabe? Quero muito, muito bem dela. Pegando o gancho da Paula, que a doutora Paula falou, do diálogo. Eu tive caso no judiciário ali, eu cheguei no dia da audiência, era uma separação, e chegou no dia, o casal tinha voltado e não tinha me avisado, sabe? E eu sentia que eu ia dar sentença com sem resolução de mérito. Mas eu sabia que daqui a 2, 3 semanas eles iam se separar por um motivo besta, que era porque o rapaz não ajudava em casa. Mas aí eu perguntei para ela, tu falou isso alguma vez para ele? Ah, não sei, não, nunca, sabe? E aí eu fiz a ponta lá, vem cá, ela tem uma queixa aqui contigo, na frente da defensora dele, que é, eu disse, tu pode dar essa mão em casa, com todo carinho e respeito, sabe? O rapaz entendeu. Entramos na audiência, todo mundo vai saber quem é o juiz, né? Deu um xixi por causa da volta do casal e não ter avisado. Tivemos que aguentar. Mas isso foi lá por 2017, 2016. O casal está junto até hoje. Ótimo. Era um pai do menino de 1 ano, agora está esperando o segundo filho e também, sabe? É importante, acho que a gente tem que ser, não só profissional, eu ia ter mais uma ação aqui, mas, por fim, acabou que a família inteira se tornou minha cliente aqui no escritório, porque apareceu demanda previdenciária, trabalhista, sabe? Perfeito. Olha só o que a doutora Tati de Palmeiras das Missões escreveu, ó. Tatiana Fortes. Excelente abordagem. Trabalho para alguns homens e é desafiador fazer o Poder Judiciário olhar para a dor deles. Quando não conseguem ver os filhos, mães alienadoras. Felizmente, você vê como os casos se repetem, né? Eu tive uma situação de um pai que obteve a guarda do filho, a guarda unilateral, por uma série de questões que não vem ao caso, e a mãe obteve com muito custo o direito de visitas. E numa dessas visitas ela levou a criança embora. Vocês não imaginam o desespero do pai chegando no escritório dizendo assim, doutor, meu filho sumiu. Porque ele chegou a ir até na localidade onde a mãe residia e ela tinha ido embora, não disseram para onde. Durante vários dias entramos com busca e apreensão de menores, sorte que conseguimos localizar a criança. E ainda assim, mesmo com todas as provas, né, e a guarda não apenas fática, mas documentada, guarda juridicamente perfeita, ainda assim levou alguns dias para que nós conseguíssemos convencer o julgador lá de outra comarca, então, para onde ela tinha ido com a criança, de que a guarda era do pai. Então nós vemos que como os homens acabam sofrendo um certo preconceito, sim, em função de que é homem, de que talvez não tenha habilidade para cuidar dos filhos, né? Como dissemos, né, antigamente apenas a questão patrimonial, né, o dinheiro talvez falasse mais alto, isso bastasse para cuidar do filho, né, mas hoje tem uma série de situações a fim de que a guarda seja definida para este ou para aquela. Temos aqui, assim,
muitos exemplos que foram contados, outros que não, muitos que não, talvez não possam ser nem contados numa live, né, porque podem ser fatos notórios e que as pessoas se lembrariam, mas repetimos que a nossa intenção não é trazer nenhum demérito à mãe, pelo contrário, eu sou prova viva e sou grato à minha mãe, que me criou, né, porque meu pai faleceu quando eu tinha 5 anos, então assim, ó, mulher fantástica. Então, não temos nada contra as mães. Hoje sou casado com uma mulher fantástica também, excelente mãe. Nós só queremos aqui agora, nós só queremos aqui hoje, trazer um pouquinho de reflexão sobre o tema. Contar um pouquinho das questões que nós vemos diariamente nos escritórios. Como também um outro caso de um pai que pagava R$ 1.000 de pensão e a mãe pagava aluguel, ela pagava uns 600 de aluguel, mais ou menos. Aí ele falou assim para ela, olha, quem sabe eu baixo a pensão para 500, mas eu compro uma casa para ti e vou pagando o financiamento. O financiamento dava uns 700, mais ou menos, ou seja, ele está pagando por mês mais do que ele repassava a ela. E ela topou, só que eles fizeram isso de boca, né? Ele fez isso na confiança. E hoje ela cobra alimentos atrasados, essa diferença de alimentos dele. E assim, ó, teve uma série de questões, né, que levaram até chegar a esse ponto, né, mas é um outro caso também que o pai ensinou a criancinha, a menininha, até escovar os dentes, né, porque ela passava muito tempo com a mãe e hoje a guarda está compartilhada, conseguimos a guarda compartilhada, né. Hoje ele consegue cuidar da filha com os devidos cuidados, né? Mas só para vocês terem uma ideia, o pai ensinou a filha a escovar os dentes. O pai ensinou a filha a fazer a higiene que a menina tem que fazer, né? Enquanto é pequenininha. Temos casos e casos, pais. Pode falar, Paula. Eu acho que não que seria a solução, mas quem sabe, se um casal não consegue conviver para que ambos criem o seu filho, enfim, que então seja concedida a guarda compartilhada para que tanto um como o outro possa ter um acesso mais direto ao menor, né? Tanto que nessa questão de regulação de visitas, na guarda compartilhada é tudo a combinar entre o casal, né? Então, o primordial é a relação entre o pai e entre a mãe. Não adianta. E quanto mais tu gera entraves para tudo isso, tu prejudica só o menor, né? E hoje, infelizmente, a maioria dos casais, eles se voltam mais para os problemas deles, respingando para os filhos, que não tem culpa de nada, né? Aí entra a alienação parental em muitos casos, né? Sim. Para quem gosta de números, né? Para quem gosta de anotar números, tem um dado interessante aqui, ó, de 2017. Dos 158.161 divórcios ocorridos entre casais com filhos menores aqui no país, em 2017, 70% tiveram a guarda atribuída apenas à mãe. Então, em torno de 70% dos casos, a guarda ficou com a mãe. Acho que devemos refletir bastante, porque os outros 30% não estão com o pai. Pode ter sido compartilhado também. Sim. E de 2014 para cá, né, como a guarda passou a ser, então, também preferencialmente compartilhada, esses dados poderiam ser muito maiores se a guarda ainda fosse unilateral. Ou seja, se a gente voltar um pouquinho no tempo, a gente vai ver que esmagadoramente a guarda passava de 90% pró-mãe. E vocês têm alguma coisa para nos contar também, agora de um tema bem delicado, sobre a Maria da Penha mal utilizada? E aí, Matheus? Já viu esse assunto em algum lugar? Já vi esse assunto, né? Infelizmente, o mau uso de um instrumento tão importante no combate, né, à violência doméstica. Não estou aqui para
na verdade, eu sou totalmente, assim, ó, sou pela importância da Lei Maria da Penha, mas infelizmente acontecem situações, né, que configuram um mau uso dela. E de certa forma, geralmente nessas ações em que há uma postulação de guarda da mãe, ela forja um fato, né, e justamente esse fato consegue, lógico, porque a palavra da vítima tem um peso muito grande, deve ser assim, porque a violência no âmbito doméstico é difícil provar, então tem que pesar muito a palavra da vítima, mas nessas situações acabam que prejudicam terceiros, e no caso a figura paterna, né? Então a mãe, naquela vontade de conseguir a guarda a todo custo, de não ter diálogo, né? Forja o fato, consegue a medida protetiva e, munida disso, automaticamente é deferida a guarda em favor da mãe. Já, né, tive cliente que passou por situação assim, né? Só que, claro, a defesa atuou fortemente, né? Como, por assim dizer, e não tinha prova nenhuma. Inclusive, as próprias testemunhas que foram arroladas pela a mãe foram totalmente contrárias a ela. Então, claro, não trouxe prejuízos posteriores. Esse é aquele caso que a pessoa não estava nem na cidade que teria ocorrido a agressão? A pessoa estava em outro município, viajando, sei lá, fazendo o quê, e tinha levado o filho junto, sem autorização. Sem autorização não, mas sem, né, dar nenhuma explicação para o pai. E desde então não atendia mais telefone, não respondia mensagens de texto. Aí o pai, junto com a avó paterna, né, a mãe do pai, foram até a residência e não encontraram ninguém lá. Mas foram recepcionados pela a irmã da moça, que falou que não, ela está em outra cidade, assim assado, saiu ontem ainda de noite, né, e vai voltar só tal dia. Então, beleza. Nossa. Aí ela utilizou esse fato para dizer que esse pai, juntamente da avó paterna, invadiram a residência, que tentaram forçar o arrombamento de portas, de janelas, e que ela se sentiu ameaçada, mas ela nem estava na cidade. Nossa. Então, aí forjou, fez o boletim de ocorrência, né? Arrolou testemunhas, as testemunhas na própria delegacia desmentiram totalmente o fato de que não... que era inverídico, que não tinha acontecido. Resumindo, ele não foi nem indiciado, né? Mas, assim, prejudicou ele justamente, né, quando foi movido um processo, né, da questão da guarda, ele restou prejudicado Quanto tempo? ali, porque daí ele ficou visto sob uma ótica de dúvida, né, de ser visto como uma figura má, e dessa forma não poderia ter contato com a criança, né? Então, o prejuízo dele foi esse, e para mim é maior do que se ele tivesse que responder o processo ainda. Mas porque o prejuízo já estava ali, já estava escancarado. E aí Por essas e outras que o doutor Nelson Echezari escreveu assim, ó: Maria da Penha mal utilizada é complicada demais. Você ia falar alguma coisa, Paolo? Eu fui testemunha de uma situação dessa. Eu não quero falar muito para não expor, né? Mas um colega de profissão, eu levei um presente lá para ele, a ex-companheira, a ex-esposa, tinha proibição expressa de entrar lá no lugar e simplesmente apareceu lá com nome falso, a secretária não conhecia, viu o presente lá, achou que era de sei lá quem, e simplesmente... Um presente que você tinha dado. E tive que depor, né? Mas, felizmente, a punição foi bem severa. São essas situações assim que a gente se assusta, né, Paolo? Tem um caso de um cliente que ele não pode ir na propriedade dele buscar lenha. E hoje está frio, né? Hoje está frio. Ele não pode ir na propriedade que também é dele, que é um condomínio, então, né? Com a ex-mulher.
porque ele não pode se aproximar dela em virtude de uma discutível Maria da Penha. Veja que existindo Maria da Penha, automaticamente o pai já perde pontos em uma outra ação, às vezes, que não envolve o assunto, né? Eu vi a doutora Tainá dizendo assim, ó, realmente é algo a se questionar essa porcentagem, e lembrei que a Tainá recém foi mãe, né? Só para dar um outro dado interessante, né? Que eu li essa semana, os pais passam por transformações físicas semelhantes às das mulheres logo após o nascimento dos filhos, né? Então, te atenta ao Giovanni aí, tá? Depois falam que o homem cresce a barriga também e tal, mas isso aí é em decorrência da maternidade, não é cerveja, tá? Só fazer essa pequena observação. Também a gente sempre lembra, né, que no início dos casamentos, né, tudo é amor, né, tudo é felicidade, mas tu acaba muitas vezes conhecendo o outro no momento do divórcio mesmo. Tu começa a conhecer a pessoa com quem você estava casada, isso eu me recordo de um saudoso professor meu dizendo, né, o marido ou a mulher vão conhecer o seu companheiro no momento do divórcio. O nosso tempo está acabando, acho que nós vamos indo para o fim. Acredito que daqui a pouquinho o Instagram derrube a nossa conexão, já se passou uma hora, voou essa uma hora. Eu queria agradecer a muitas pessoas que estão aqui nos prestigiando, as que passaram por aqui, e principalmente a vocês, colegas, que o tema foi muito interessante, nós fizemos muitas reflexões em conjunto. Acho que isso aí vai dar bastante coisa boa aí para a gente talvez fazer até uma segunda live com outros pontos aí relevantes sobre o tema. Vocês gostariam de fazer algumas considerações finais? Com certeza, vamos. Eu quero agradecer a aba, em nome da aba, e quero fazer o convite aos colegas, Francisco, Paula, Matheus, para entrarem na aba também, né? Vamos, forças aí, vamos fazer... A Paula já entrou. A Paula já entrou, inclusive ela faz parte da comissão do Direito do Trabalho. Opa! Mas então... Sim, doutora... Francisco, bora entrar na aba aí, gurizada. Eu agradeço, né? Agradeço a aba pela oportunidade, né, de estar participando. Agradeço o Dr. Raul que me convidou. Cada vez que ele falou, Matheus, vamos fazer uma live, chega a dar um arrepio, né? Que para mim eu me sinto lisonjeado, porque o Dr. Raul é uma pessoa que eu admiro muito, né? E a Dr. Paulo, Dr. Francisco, doutora Paula, agradeço por estar participando com vocês, e esse convite é tentador, vamos fazer parte sim, e vamos fazer mais lives se possível, né, que sempre engrandece, né, a gente aprende muito com o conhecimento, eu aprendo muito com o conhecimento dos colegas, né, então para mim acrescenta demais, então eu agradeço, e vamos em frente. Vocês podem ter certeza que a honra é recíproca, tá? O Matheus tem um caso interessante que eu conheço os pais dele, eu sou muito amigo do pai dele, conheço demais a mãe dele, são pessoas muito queridas que eu gosto muito, e hoje eu posso ter chamado de meu colega, né? E colega com C maiúsculo, um colega aí que a gente divide informações, troca impressões, faz parcerias também no direito, né? No dia a dia. Paulo, Francisco, doutora Paula, que não está ao vivo agora, mas esteve durante boa parte conosco. Foi um prazer muito grande, e então uma boa noite a todos, obrigado a todos que participaram, né, os que estão ao vivo agora e os que passaram por aqui, tá? Uma boa noite a todos e até mais, até a próxima. Até a próxima. Boa noite a todos, até mais. Até logo.